E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o Acalanto, direto de São José do Rio Preto, chegando com mais uma coletânea de relatos. Me digam, de onde vocês estão me acompanhando? Comente sua cidade e aproveite para contar também se já rolou alguma história assustadora aí na sua região. Deixa o like e vamos para os relatos. Sou Carlos, mas por aqui me chamam de Carlinhos da Estrada. Por anos trabalhei como caminhoneiro nas estradas do interior do Brasil, cortando cidades e municípios. Mas a velha estrada do Mato Grosso foi onde vivi meus piores pesadelos. Muitos dizem que a estrada é mal assombrada, que nas noites de lua cheia, coisas horríveis acontecem por lá. E eu acreditei que eram apenas lendas contadas para assustar motoristas incautos. Até aquela fatídica noite. Estava dirigindo o velho caminhão de seu Dário. Já passava da meia-noite, e as sombras dançavam pelo asfalto, graças aos faróis que eram os únicos companheiros naquela estrada interminável. O céu clareava, indicando a chegada do plenilúnio, e o silêncio absoluto é aquebrado apenas pelo ronco do motor. A estrada velha parecia ter sua alma própria nas noites assim. As árvores formavam um túnel ameaçador ao longo da rodovia, e eu podia jurar que ouvia sussurros vindos da mata fechada. Mas ignorei, é claro. Eu era jovem e ainda acreditava que coragem era não se abalar com essas coisas. Foi quando notei um homem andando sozinho, um andarilho, ao que parecia. Sua aparição foi tão súbita que pisei no freio, o caminhão gemendo e parando ao lado dele. O sujeito estava maltrapilho, cabelos desgrenhados e uma expressão que parecia perdida, atormentada por algum motivo que eu desconhecia. Meu primeiro impulso foi acelerar e seguir viagem, mas ele me olhou de uma forma que me fez congelar. "Boa noite", ele disse. Sua voz era calma, quase um sussurro. "Pode me levar até a próxima cidade?" Relutante, olhei ao redor. Não havia mais ninguém, e o ar parecia mover-se de maneira bizarra ao nosso redor. Assenti com a cabeça e destranquei a porta. Ele entrou silencioso, no assento ao meu lado. Algo nele causava arrepios, mas não havia nada visível, além de seu aspecto inofensivo e cansado. Conforme seguimos, tentei puxar papo, mas ele oferecia apenas respostas monossilábicas. Seu olhar, entretanto, estava fixo em algum ponto à frente, como se antecipasse alguma coisa. O vento começou a soprar mais forte, quase abafando o som do motor, e naquele ponto, as histórias da estrada velha voltaram à minha mente. Uma sensação gelada percorreu minha espinha. Lembro-me de me sentir intrigado e apavorado ao mesmo tempo. Chegamos a um trecho da estrada onde a lua cheia já estava alta no céu, iluminando tudo com um brilho prateado fantasmagórico. Foi então que senti o cheiro, metálico e inconfundível. Um cheiro de sangue. Meu coração disparou. Olhei para o homem ao meu lado, e seus olhos agora estavam de um amarelo sobrenatural, brilhando intensamente. "É apenas a lua", ele murmurou. Mas sua voz estava diferente, mais profunda, gutural. Pude ver suas mãos, ou o que deviam ser mãos, crescendo. Os dedos alongando-se e se transformando em garras afiadas. Permaneci imóvel, controlando o pânico a custo. Ele então começou a tremer e emitir um som baixo e contínuo, que logo se transformou num uivo aterrorizante. Aquilo não era mais um homem. Estava se transformando em uma criatura bestial, um lobisomem dentro do meu caminhão. Num gesto impulsivo, desfiz o cinto de segurança e saltei do caminhão em movimento, sentindo o impacto violento do asfalto. Rolei para fora da pista, minha mente girando em puro terror e adrenalina. Ali, fora da estrada, ouvi uivos saírem de dentro do caminhão, seguidos de sons de coisas se quebrando, estilhaçando diante da fúria da criatura. Aquela noite parecia interminável. De onde me escondia entre as árvores, vi o caminhão de seu Dário finalmente parar fora do acostamento. O motor morreu, e o silêncio tomou conta do ar momentaneamente, até ser cortado por outro uivo, que se afastava na direção da floresta. Esperei o que pareceram horas, até criar coragem para me aproximar do caminhão.
Dentro dele, apenas marcas de garras no volante e o cheiro forte de um predador. Eu sabia que nada havia sido um devaneio. Nos dias seguintes, a história se espalhou pela região. Alguns riram, chamaram de história de caminhoneiro, de conversa de bar, mas outros sussurraram entre si, agregando novas histórias às lendas sobre a Estrada Velha. Por anos, evitei aquela rota, mas no fundo do meu coração, sabia que não seria a última vez que o lobisomem pediria carona para alguém. Às vezes, à noite, ainda acordo sobressaltado, com o eco daquele uivo ainda ressoando em minha mente. Se você algum dia cruzar aquela estrada e um estranho pedir carona sob a luz da lua, pense 2 vezes. Talvez ele não procure um destino, mas sim uma transformação. E talvez, só talvez, você consiga escapar antes de ser muito tarde. Eu sou o Júlio, e o que vou contar agora é uma história que ainda me atormenta até hoje. Cresci em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, cercada por lendas e rumores estranhos. Entre todas, havia o mistério do mosteiro abandonado, situado na colina mais alta da região. Diziam que um antigo monge, transformado em lobisomem, costumava vaguear por ali à noite, amaldiçoando qualquer um que cruzasse seu caminho. Só de pensar, já dava um frio na espinha. Uma noite de lua cheia, impulsionado por uma dose exagerada de coragem juvenil e pela curiosidade que corria nas veias, decidi ir até o mosteiro. A trilha até lá era longa e tortuosa, cercada por uma mata densa, onde os ruídos noturnos ganhavam vida própria. O vento uivava por entre as árvores, e o som das folhas secas sob meus pés parecia um aviso repetido. Volta enquanto há tempo. Cheguei finalmente às portas do mosteiro. As imensas madeiras escuras eram cobertas por musgo e trepadeiras, evidências de anos de abandono. Empurrei a porta com dificuldade, e ela rangeu dolorosamente, como se estivesse acordando de um sono profundo. Meu coração disparou. O ar dentro era frio e úmido, cheirando a mofo e ao tempo que ali estagnara. Meus passos ecoavam pelas salas vazias, e cada sombra parecia se mover apenas fora do alcance da visão. Escutei um farfalhar, seguido de um som gutural que me fez parar imediatamente. Um instinto que eu nem sabia ter fez meu corpo enrijecer. A sensação de estar sendo observado tornou-se quase palpável. Continuei andando, atraído por uma mistura de medo e fascínio, até encontrar uma velha biblioteca. Foi ali que avistei uma figura encurvada ao longe, entre as estantes carcomidas. Um homem meio encoberto pelas sombras, mas que possuía um olhar inconfundível. Os olhos amarelos que brilhavam intensamente na penumbra. Antes que eu pudesse reagir, ele se virou para mim com um olhar faminto e aterrorizante. Vi os traços distorcidos de um rosto humano mesclados a mandíbulas de fera, um híbrido de lenda e realidade. Foi então que percebi. A figura ali adiante não era apenas um monge, mas a própria encarnação da maldição que há tanto tempo assombrava nossos contos. A adrenalina tomou conta das minhas pernas. E antes que pudesse perceber, já estava correndo. A ola parecia lamber-me as costas em sua enrestida. O som de patas pesadas e aceleradas seguia no meu rastro, enquanto a biblioteca passava por mim como borrões. Em meu desespero, me joguei por uma janela quebrada, cortando meus braços e pernas dos cacos de vidro. Corri pela mata sem direção, guiado apenas pelo instinto de sobrevivência. As sombras lá fora pareciam me perseguir, e foi quando caí, exausto e ferido, que percebi que a perseguição cessara. Talvez o lobisomem soubesse que a floresta já era sua aliada. Demorei horas para retornar à cidade, com um frio estranho instalado em mim. Desde aquela fatídica noite, tudo mudou. Notei meus sentidos aguçados, meu olfato captando odores que não conseguia antes. E os olhos, meus olhos. No espelho eu via algo que me apavorava. O mesmo brilho amarelado que iluminara a escuridão daquela biblioteca, agora reluzia nos meus. Com o tempo,
entendi a extensão da maldição que carregava. Não era apenas um perseguidor que eu tinha encontrado, mas um destino selado. Comecei a evitar sair durante as noites de lua cheia. Passei a acordar em lugares com os quais não estava familiarizado, com lembranças fragmentadas de horrores que esperava nunca reviver. As lendas continuaram. O mosteiro virou lugar de novo mistério. Muitos afirmam ouvir uivos nas noites silenciosas. Outros juram que avistaram sombras movendo-se pelas florestas. E agora conhecem o relato de uma criatura que traz em si a marca de duas maldições sobrepostas, condenada a ser para sempre parte das trevas que um dia tentou entender. Se o lobisomem ainda vagueia pelo mosteiro, não posso afirmar. Talvez outra alma curiosa já tenha encontrado seu caminho até lá, repetindo o ciclo perverso. Tudo o que sei é que os boatos sobre o mosteiro voltaram a prosperar. Quanto a mim, cada vez que sinto a lua crescer, um novo medo desperta em meu coração. Uma parte de mim ainda tenta negar a verdade, se agarrar à esperança de que possa haver uma cura. Mas no fundo, sei que o destino trabalha de forma perversa. E as lendas, bem, elas nunca desaparecem. Eu sou a prova viva de que muitas vezes a sombra é inegável e eterna. Eu sou Ernesto, apenas um simples morador do sítio Boa Esperança. Este é um lugar que muitos descrevem como tranquilo, com suas inúmeras árvores de frutas e o som incessante dos pássaros. Mas à noite, principalmente durante a lua cheia, o silêncio se torna pesado, denso, cheio de um presságio escuro que ninguém realmente gosta de comentar. O ar parece mais frio e a tranquilidade do dia desaparece, substituída por uma inquietação perturbadora. Tudo começou com o sumiço de alguns bezerros. Um após o outro, eram encontrados em pedaços ou simplesmente desapareciam sem deixar rastros. Você podia sentir a tensão crescendo, como uma sombra se arrastando lentamente sobre nós. As senhoras na feira falavam em voz baixa sobre como a lua cheia tinha trazido algo sinistro. O boato de que um lobisomem rondava a região se espalhou como fogo em capim seco. No início, achamos que eram apenas histórias para assustar as crianças, mas a realidade foi se mostrando mais assustadora. Carlos, o genro de Dona Neuza, era uma figura conhecida entre nós. Sempre prestativo, era do tipo que não se via sem seu chapéu de palha e uma gargalhada fácil. Ele era um homem de família, aparentemente comum, mas havia algo que ele escondia. Algo que, à medida que as narrativas aumentavam, começou a se mostrar. Certa noite, sob a luz pálida da lua cheia, o mistério finalmente se revelou. Os latidos dos cães cortaram o ar e uma agitação tomou conta do sítio. Eu, tomado pela adrenalina e com um rifle em mãos, segui os sons. O que vi me deixou sem chão. Uma criatura horrenda, metade homem, metade lobo. Seus olhos brilhando como brasas, devorava um dos bezerros. O som dos ossos se quebrando ecoava na noite. Sem pensar, disparei. Um som seco e gutural emergiu da besta enquanto ela se contorcia no chão. O cheiro de pólvora e sangue enchia o ar. Cauteloso, aproximando-me, a verdadeira identidade do monstro foi revelada. Não era outra coisa senão Carlos, seu corpo nu, coberto de ferimentos, ofegante no chão. A transformação ainda pairava em seu rosto contorcido. Na manhã seguinte, Carlos jazia na varanda da casa de Dona Neuza, com olhos vazios de vergonha e dor. O ferimento em seu peito era idêntico àquele que o monstro tinha sofrido. Ele finalmente confessou entre soluços. Era o 7º filho, amaldiçoado a se transformar durante a lua cheia. Um segredo grotesco que sua família guardava há anos como uma herança maldita. Acreditávamos que a lenda acabara ali, mas Dona Neuza, com uma determinação feroz, recordou-se de uma antiga história, passada de boca em boca pelos ancestrais. Corria a lenda que a maldição poderia ser quebrada por um tiro de bala de prata. Não tínhamos tal, mas tínhamos fé
e determinação. Encontramos um velho anel de prata, derretido em uma fogueira improvisada. Com a arma carregada, segurada por mãos trêmulas e com Carlos consciente do risco, não houve volta. Ele se posicionou à distância e aguardou por mais uma lua cheia para o confronto final com sua própria alma. O clímax se deu ao som do disparo, a bala atingindo a besta em seu coração escuro. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado e tristeza. No chão, em meio à poeira e à luz prateada da lua, Carlos voltou à sua forma humana, mas uma parte dele sempre carregaria cicatrizes, em carne e alma. O terror que vivera antes era nada comparado à culpa e ao vazio que se espalhavam pelo sítio Boa Esperança. Durante anos, ninguém falou abertamente do ocorrido, mas todos, como parte de um pacto silencioso, monitoravam as noites de lua cheia, apenas para garantir. As marcas permanecem, invisíveis quando o sol está alto, mas nas sombras, na luz mortiça, elas reaparecem. Histórias sussurrantes nas noites mornas. Aqui e ali, o oco som de um latido distante ou um barulho de passos na mata quebrava a ilusão de paz. A história de Carlos transformou-se numa lenda assustadora, contada de geração em geração, um lembrete sombrio sobre as coisas que guardamos no fundo de nós mesmos, desconhecidas até o momento em que as velhas maldições ou nossas decisões se mostram irreversíveis. Eu sou o Rafael, e essa é uma história que eu jamais vou esquecer. Quando meus pais decidiram deixar a cidade grande e se mudar para uma fazenda no interior de Minas Gerais, achei que minha vida estava acabada. No início, tudo parecia inofensivo, mas logo percebi que havia algo extremamente estranho naquelas terras. A fazenda que compramos tinha uma história trágica. O antigo proprietário, um homem solitário, desaparecera misteriosamente há alguns anos. As pessoas da região falavam dele como se fosse uma lenda, afirmando que era um lobisomem que, em noites de lua cheia, protegia a região contra ameaças que vinham da mata. Histórias para assustar crianças, pensei. Mas logo aprendi que os rumores escondiam uma verdade aterradora. Na nossa segunda noite, acordei com uivos sinistros que ecoavam do lado de fora. Parecia que vinha de todos os lugares. Um som quase sobrenatural que fazia a pele arrepiar. Saí da cama, na ponta dos pés, e fui até a janela. A neblina pairava sobre os campos, e no meio do nevoeiro vi uma figura enorme e peluda espreitando ao redor do celeiro. Definitivamente não era um cachorro. Nos dias seguintes, comecei a notar outras coisas estranhas. Pegadas grandes e profundas surgiam nos arredores da casa, sempre após as noites de lua cheia. Os animais da fazenda estavam cada vez mais agitados, e de vez em quando sumia uma galinha ou outra, como se algum predador invisível as caçasse. Foi quando conheci seu Jorge, o matuto que morava uns quilômetros adiante. "Garoto, você está mexendo com coisa séria", ele me dizia. Aquele lá não era um homem comum. Sua advertência, inicialmente encarada como superstição, logo se provou mais do que mero folclore. Numa dessas noites de insônia, armado apenas com um pedaço de madeira, decidi seguir aquelas pegadas misteriosas que começavam na fazenda e sumiam na floresta. A mata densa não fazia favor à minha decisão, mas algo dentro de mim, talvez uma curiosidade mortal, me impulsionava. A névoa logo engoliu a trilha, cercando-me como um predador invisível e questionando a sanidade do meu intento. De repente, vislumbres de olhos brilhantes cortaram a escuridão. Eles estavam por toda parte, e uma sensação terrível caiu sobre mim. Quanto mais eu olhava, mais percebia o padrão na disposição daquelas sombras. Não estavam apenas por acaso, elas estavam ali de propósito, me guiando. O vento uivava nas árvores, e então eu o vi novamente. A figura imponente se erguia entre as árvores. Pela primeira vez, apesar do pânico,
percebi algo distinto nele. Não era uma ameaça, mas uma presença vigilante, como se guardasse uma passagem invisível. De repente, um ruído ensurdecedor cortou a noite, seguido de um grunhido que fez meus nervos gelarem. A floresta despertou em um pânico coletivo. Pássaros fugiram e um cheiro nauseante de morte encheu o ar. Corri tropeçando em raízes e galhos, até que tropecei e caí. Foi então que tudo se clareou num instante aterrador. A figura encarnou diante de mim, metade homem, metade fera. Mas seus olhos não eram bestiais como eu esperava. Eram tristes, quase humanos, e falaram comigo sem palavras. Ele estava me entregando um legado, e com ele a responsabilidade de proteger. Quando fui encontrado na manhã seguinte, mal consegui explicar o que vi. Meu corpo arranhado e machucado falava por si, mas a compreensão total de meu papel naquela história só se solidificou aos poucos. O tempo passou, e embora poucas pessoas acreditem quando conto, insistem que estou repetindo o que seu Jorge sempre dizia. Há um guardião nas sombras, e agora, de alguma forma inexplicável, sou parte disso. De certo modo, a figura desaparecida vive através de mim, e eu carrego o peso daquelas terras como se fossem parte de mim. E hoje, quando o luar se espalha sobre as colinas e os uivos reverberam, não fujo mais deles. Em vez disso, observo, sabendo que para o mal natural que ronda, sempre haverá um olhar vigilante guardando a escuridão. Sabendo que um dia talvez precise cumprir o dever que me foi deixado. Talvez eu esteja louco. Ou talvez, só talvez, as lendas sejam mais factuais do que gostamos de admitir. Afinal, quem pode realmente garantir onde termina o mito e começa a verdade? Quando eu decidi estudar em Ouro Preto, eu estava em busca de mais do que uma boa educação. A cidade, com seu casario colonial e ruas de pedra, sempre me atraiu pela promessa de mistérios, histórias sussurradas entre as paredes antigas e boatos que persistem por gerações. Mal sabia eu que me tornaria parte desse folclore. Era meu segundo semestre de história, quando ouvi pela primeira vez sobre Guardião da Meia-Noite. Diziam que nas noites de lua cheia, um ser vagava pelas ruas com a missão de proteger algo valioso. Um antigo tesouro enterrado em algum lugar da cidade. Pura lenda de carnaval, eu pensei. Até que uma série de eventos inexplicáveis começou a me envolver. Naquela semana, o ar estava particularmente denso, como se uma tormenta estivesse sempre à espreita. Havia algo diferente no comportamento do Zé, um colega que também fazia parte do nosso grupo de estudos. Ele estava mais recluso, distraído. Em uma dessas tardes, ao final da aula, ele me levou a uma das capelas menos visitadas de Ouro Preto. Lá, ele contou em sussurros sobre uma herança familiar, uma maldição que o forçava a se transformar para proteger um segredo. Eu sou o guardião, ele disse, os olhos fixos nos meus. A lua brilhava cheia através das janelas em arco. Eu ri, esperando que ele dissesse que era uma piada. Mas o olhar em seu rosto não deixou espaço para dúvidas. Zé estava falando sério. Nos dias seguintes, comecei a notar comportamentos estranhos na cidade. Cachorros uivando sem parar, sombras movendo-se de forma errática na calada da noite. Uma noite ouvi um uivo sinistro que pareceu perfurar a escuridão, vindo da direção das ruínas do antigo casarão no alto de uma das colinas. Não consegui dormir. Algo dentro de mim dizia que eu precisava ver por mim mesmo. Tomei coragem e, armado apenas com uma lanterna, caminhei em direção ao som. O caminho era duro, cada passo ecoando no silêncio da madrugada. Quando cheguei, vi algo que me fez congelar. Entre sombras e árvores, ele estava lá. A silhueta corpulenta de um lobo, mas não um lobo comum. Seus olhos brilhavam com uma inteligência e tristeza que pareciam humanas. Quando se virou na minha direção, percebi o impossível. Aquele ser, aquela criatura,
Era o Zé. Corri, sem olhar para trás, mas o uivo continuou a me seguir, até que o som das primeiras batidas das escolas de samba começou a ecoar pela cidade. O Carnaval de Ouro Preto era conhecido por suas festas, mas para mim, aquela noite foi mais um pesadelo do que uma celebração. Eu me isolei no meu quarto, tentando desesperadamente racionalizar o que havia testemunhado. Contudo, a imagem de Zé ou do que ele havia se transformado era impossível de apagar. Na noite seguinte, ele apareceu à minha porta, humano novamente, mas com olheiras e exaustão gravadas em seu rosto. "Você entendeu agora, não é?" Ele me perguntou. "Este fardo é passado de geração em geração. Não é uma escolha." Zé explicou que a transformação era tanto uma proteção quanto uma punição. Sua família, há séculos, havia encontrado uma mina de ouro no subsolo da cidade. Em troca da fortuna, um pacto havia sido selado. A cada geração, um membro da família seria guardião, transformado em besta para proteger o tesouro da ganância humana. "Mas por que contar isso a mim?" perguntei, a voz ainda trêmula. Por algum motivo insondável, ele confiava em mim. Talvez precisasse compartilhar seu fardo com alguém que pudesse compreender a verdadeira natureza da sua miséria. As semanas se passaram, e com elas, a tensão que crescia dentro de mim. Eu sabia demais, e essa consciência me consumia. A cidade, com seus encantos e horrores ocultos, nunca mais seria a mesma para mim. E então, numa noite de lua cheia, os uivos voltaram a ecoar pelas ruas. Um chamado familiar, triste e violento. Mas desta vez, ao contrário das outras, algo correu terrivelmente mal. Um grupo de turistas, em busca dos segredos ocultos da cidade, resolveu explorar as ruínas do casarão na colina. Era para ser uma noite divertida, até que encontraram mais do que esperavam. Corri até o lugar, a adrenalina me espicaçando, temendo o pior. Quando cheguei, vi Zé, agora preso entre sua forma humana e bestial, cercado pelos turistas aterrorizados. Antes que pudesse intervir, a criatura rugiu, em um misto de medo e raiva, e se lançou. O confronto foi brutal, uma dança de dentes e gritos. E então, o inesperado aconteceu. Um grito agudo cortou o ar, vindo da mais jovem do grupo, que conseguiu chutar uma lanterna em chamas em direção ao monstruoso Zé. O fogo, símbolo de purificação, engoliu-se à sua volta, enquanto ele lançava um último olhar em minha direção. Um misto de desespero e alívio. Os turistas fugiram, mas eu fiquei, paralisado, até que as chamas consumiram o segredo da cidade. Na manhã seguinte, as ruínas estavam reduzidas a cinzas, e o tesouro supostamente ainda lá, intocado, ou mais bem guardado do que nunca. Hoje, quando a lua cheia ilumina as ruelas de Ouro Preto, lembro-me de Zé e do sacrifício não celebrado que ele enfrentou. A cidade permanece silenciosa sobre o ocorrido, e o segredo do tesouro jaz encerrado longe de olhos curiosos. Se é mito ou realidade, deixo para cada um decidir. Mas eu sei o que vi, e nunca mais olharei para as festividades de carnaval da mesma forma, pois sob as máscaras sempre há verdades ainda mais chocantes do que se poderia imaginar.